Olá, meus irmãos, boa noite, paz eterna para todos, melhor noite para você, meus irmãos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez juntos para compartilhar um tema do Evangelho. E você que não é inscrito, escreve aí, divulga essa mensagem, aperte a opção todas. Para quem não me conhece, eu sou Simar aqui de Unamar, Cabo Frio, e é sempre um prazer podermos falar desse Evangelho. E hoje nós estamos com um tema bem interessante, porque o mundo hoje espera um fim que está próximo. Será que isso é verdade? Será que até quando você vai ser enganado que o fim está chegando? Quantos anos eu vivi enganado, né? Preocupado com o fim, que Jesus está às portas e nunca vem. Seria isso uma realidade para o século 21? Ou depois do primeiro século do ano 70? Na era cristã, lá do primeiro século? É o que nós vamos ver algum texto nessa noite. Por que os evangelhos narravam um fim próximo? Todos os discípulos, Jesus também, ele pregava para uma geração. Uma mensagem, meu irmão, não pode demorar 2000 anos para efetuar um juízo. Jesus disse, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, Jonas não foi um sinal para gerações futuras, foi sinal para uma geração. Jesus disse, assim como o profeta Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, seria um sinal para aquela geração. Chegando na plenitude dos tempos, Deus se manifesta através do Filho, trazendo a promessa dos últimos tempos. Apocalipse capítulo 22, versículo 10 diz assim, disse-me ainda, não cele as palavras desta profecia, deste livro, porque próximo está o tempo. Segundo Apocalipse, meus irmãos, aqui nesse texto que nós lemos, o anjo veio e falou para João, João, não cele essas palavras, não guarda esse livro, porque o tempo está próximo. Mas, Simar, esse tempo é o tempo de Deus. Meus irmãos, o tempo de Deus é uma coisa. Agora, escrever uma carta para um povo é outra coisa. As pessoas querem fazer uma pirueta no Evangelho. O texto é bem claro. O tempo está próximo. Apocalipse 22, versículo 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Agora você imagina você retornando lá no tempo de João, recebendo essa carta, e alguém lendo ela lá na frente, o que você iria pensar? Será que você pensaria em breve 2000 anos à frente? Então, quem faz uma leitura dessa e não respeita o texto que está escrito, ele está neutralizando o que Paulo diz. Não vai além daquilo que está escrito. Se o tempo estava próximo, e as pessoas querem colocar isso a 2000 anos à frente, a 2 ou 5000 anos, essa pessoa está indo além daquilo que está escrito, transgredindo ou neutralizando a profecia e querendo aplicar ela no tempo dele, mas não na cronologia bíblica. Esse breve é o tempo de Deus, Simar. As pessoas sempre falam isso, né? Não, isso aí é o tempo de Deus, o breve de Deus. Mas para que Deus
escreveria uma carta se o tempo era dele? Então ele deixava o tempo dele, não precisava ninguém saber que o tempo estava próximo. O que Deus queria ver, salvar então? Se estava avisando aquelas pessoas que o tempo estava próximo. Sempre quando alguém lê 2 Pedro 3, 8, eles vão querer levar esse tempo de Deus para o próximo, para dizer que o próximo ali era um número de Deus, era um tempo de Deus. Então nós vamos ver o que Pedro tinha em mente. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para quem Pedro tinha em mente, diz que o fim estava próximo. Chegando aquelas crianças que ouviu dizendo que Jesus iria voltar, os filhos daqueles cristãos, quando chegam na idade de 30, 35 anos, por aí, aqueles filhos, eles começam a escarnecendo, dizendo, zombando, onde está a promessa que o nosso pai disse que ele iria vir? Desde quando ele morreu, nada acontece. E aí Pedro cita essa passagem, olha, não se engane, porque não tem nada, você está dizendo que Jesus não vai vir? O tempo de Deus não é o seu tempo, hein? Mas olha o que está escrito no versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa. Pedro está dizendo, ainda que alguns a tenham por tardia, porém ele é longânimo para convosco, para aquele povo que estava presente, não é conosco não. Não podemos fazer anacronismo no texto. Não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então, a pregação de Pedro, meus irmãos, era de arrependimento. De Paulo era de reconciliação. Quem precisava se arrepender? Todos aqueles que nasceram no pecado de Adão, todos aqueles que iriam sofrer um juízo no ano 70, que Jesus ia trazer um juízo para Jerusalém. Então Deus estava tardando ali, para que, dando uma oportunidade, que todos chegassem ao arrependimento e reconhecessem que Jesus era o único mediador e resgatador do seu povo. 2 tribos dentro de Israel e 10 perdidas entre as nações. Mas, irmã, se nós formos levar o pé da letra, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, nós já estamos em 2000 anos, meus irmãos. E cadê? Se eu e você não analisarmos o texto e respeitar realmente que a queda de Jerusalém era o fim do mundo, fim daquele aion, o fim daquele sistema antigo para que o reino fosse implantado, nós vamos ficar rodando a muralha de Jericó igual eles vão lá, rodaram 40 anos no deserto. 1 João 2,18, filhinhos, esta é a última hora. Meus irmãos, olha o que João está afirmando para o seu público presente. Filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm se levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Quando eu vejo as pessoas hoje falar de fim do mundo, da última hora, o fim dos tempos, eu tenho que rir. Porque glórias a Deus que hoje eu entendi essas verdades, mas quantas pessoas estão enganadas, estão lá ceando, na comunhão, outros fora da comunhão porque não está casado, esperando uma promessa que nunca vai vir.
esperando algo que já aconteceu há 2000 anos atrás. Esses dias eu falei com o irmão que daqui 5000 anos ninguém vai acreditar na Bíblia mais. Por quê? Porque eles vão entender que isso tudo que eles narram hoje não é mentira, mas é uma história velha e transpassada, que alguma coisa vai acontecer no mundo que está escrito na Bíblia, mas não vai nada. O que precisa acontecer é que haja uma mudança na mente das pessoas e ela possa realmente entender que as palavras de Jesus, as palavras dos discípulos, era verdadeira para aquela nação. E nós, Simã, onde ficamos? Eu fico aqui na mata. Você, não sei onde você fica. Mas o nosso estado hoje é de reino eterno, reino estabelecido para sempre. E vem geração e vai geração e a terra permanece para sempre. E quando eu morrer, meus irmãos, quando eu morrer, quando você morrer, ninguém vai saber o que tem do outro lado. Porque Jesus não demonstrou nada que tem nada do outro lado. Jesus não falava vida eterna depois da morte. Ele falava de uma vida na terra. É chegado entre vós o reino de Deus. O reino de Deus não vem com aparência. O reino de Deus é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. O problema todo é que nós interpretamos, nos ensinaram que Jesus estava prometendo uma vida depois da morte física. Todos que estavam ali recebendo o Evangelho estavam mortos. Deixa que os mortos enterrem os vossos mortos. Você vem e me segue. Você já imaginou como Jesus olhava para as pessoas? Como morto, porque em Adão todos morreram. A lei então matou todos, porque todos estavam condenados. A salvação ali na cruz, o povo foi reconciliado com Deus e agora Paulo diz que eles precisariam ser salvos do juízo que haveria de vir naquele mundo. Não é no planeta não. O mundo era terra habitada, segundo os judeus e segundo ali o Império Romano. Era o mundo dos romanos. Eles dominavam o mundo naquela época. 1 Pedro 4:7. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Meus irmãos, imagina hoje você for visitar uma denominação, né? Um sistema religioso. Sentar lá no seu banco e o sermão da noite é esse aqui. 1 Pedro 4:7. Irmãos, mas já está próximo o fim de todas as coisas. Não dá para dar risada? Só, irmão, para aqueles que não conseguem, a religião cegou ele tanto que ele não consegue pensar, porque a religião ensina as pessoas a não pensar. Quem pensa não fica em quatro paredes. Quem questiona não serve para esse grupo. E eu sempre fui um desses. Eu sempre era meio desconfiado. E hoje, graças ao nosso bom Deus, que nós sabemos que isso tudo é religiosidade. E isso não vai te levar a lugar nenhum, a não ser o engano que passaram para nós. Romanos 16:20. O Deus de paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, o que Paulo tinha em mente? Que em breve Deus esmagaria o Satanás. Será que o Satanás seria um espírito? Como Deus iria esmagar um espírito debaixo dos pés das pessoas? Você dá para entender que Satanás é um adjetivo? Eu sei que aonde vocês habitam é o trono de Satanás. Quem era esse Satanás? Quem era aqueles que dizia ser judeus e não era, mas enganava?
eram os próprios judeus, meus irmãos. Era o adversário, eram os opositores. E em breve Deus iria esmagar eles. Como? Quando aquele templo caísse, quando Roma invadisse Jerusalém, todos aqueles que defendiam que era oposto ao Evangelho, eles iriam morrer ali debaixo do soldado de Roma. Ia ser transpassado pela espada. Porque quem esperava em Cristo, eles teriam que fugir de Jerusalém para não ser morto pelo Império Romano. E a Bíblia diz que cuidado para que a vossa fuga não seja no inverno e nem no dia de sábado. Meus irmãos, a pregação de Jesus era de foge de Jerusalém. Sai do juízo que Deus vai destruir essa nação. Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorei por vós mesmos e por vossos filhos. Infelizmente, meus irmãos, a igreja ela trabalha com medo e terror, fazendo anacronismo do texto e aplicando nos dias de hoje, prendendo as pessoas dentro de um quadrado, esperando o quê? Esperando a banda passar. Mateus 24, 34. Mateus 24, 34, meus irmãos, não é um versículo isolado. Começa lá do capítulo 1, a destruição do templo de Jerusalém, o fim do mundo judeu ali, e chega no versículo 34, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. O que? Todo o capítulo do 1 até o 34. Eu não posso tirar um versículo daqui e levar para um futuro. Não é isso que a palavra está dizendo. Jesus, em verdade eu vos digo que não passará esta geração, aquela geração, sem que tudo aquilo que ele falou acontecesse. Não tem como você pular por cima desse texto. Não, Simão, mas ele falava da geração. Será que é mesmo? Vamos ver então. Lucas 17, 25. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Então, se eu pegar, não passará esta geração, e aplicar aqui nesse versículo, seria qual geração então que Jesus seria rejeitado por qual geração? Jesus está vivo hoje, carne mesmo? Alguém vai rejeitar Jesus nessa geração? Mas ele está dizendo, é necessário que eu seja rejeitado por esta geração. Qual geração, Simão? A geração que iria ver o fim de todas as coisas. Era aquela geração. Então não tem como você botar uma geração que é... não, era o povo dos judeus. Não, meus irmãos. Se eu pego um texto, esta geração, e na frente está esta geração dizendo que iria ser rejeitado por aquela geração, não tem como fazer manobra nesses textos. Só mente que não pensa. Está cauterizado pela religião. Mas quem ligar o desconfiômetro vai entender que tem debaixo desse angu tem caroço. Lucas 17, 25. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. O mesmo texto, repetindo aqui, para nós entendermos que Jesus pregava para uma geração. Era a geração que sofreria o resgate de Cristo, e também aqueles que não crescem já estaria condenado, não seria condenado. As pessoas dizem que as pessoas vão ser condenadas. Quando? Jesus disse, ide por todo mundo daquela época, e pregar o Evangelho. Quem cresce em Jesus seria salvo de quê? Da grande tribulação. E quem não cresce, Simão, estava condenado o quê? Ao julgamento de Deus ali dentro daquela nação. Jesus queria salvar o povo daquele juízo que estava predito no Antigo Testamento.
Essa é a mensagem. E hoje, Simão, eu preciso ser salvo de quê? Primeiramente, você precisa ser salvo da religião. Segundo, de você mesmo. Porque tudo de ruim está em nós. Salvação hoje, meus irmãos, não é salvação para ir morar na eternidade. Salvação é nesse mundo hoje. Bala perdida, de confusão, viver uma vida de paz, de alegria. Então a salvação no dia a dia da enfermidade. A salvação ali não era para ninguém ir para a eternidade. Era para ele sair daquele mundo judaico e ir para um outro mundo. Que mundo? O mundo que estava chegando. É chegado entre vós o reino dos céus. Era Deus mesmo na terra. Melhor noite para você, meus irmãos. Paz eterna. Até uma próxima oportunidade. Valeu!